censura. Uma segunda opinião. Olá, boa noite. Mais um programa Política Política Sem Censura, uma segunda opinião. Hoje, 15 de novembro, dia da proclamação da República, né, um pouquinho das 21 horas, um programa que é uma parceria com o site Segunda Opinião e Mídia Crítica. Hoje, o tema é a importância da equipe de transição, uma oportunidade para o Brasil fazer um grande debate, né, de suas necessidades políticas e sociais. Será que iremos perder o trem da história mais uma vez? Então, aqui conosco o professor Rosendo para o seu Bola Dentro e Bola Fora em 30 segundos. Rapaz, bola dentro foi o reconhecimento, né, das eleições. Já as várias tentativas de não reconhecimento das eleições foram todas bola fora. Bola dentro foi o reconhecimento de que as eleições estão resolvidas, não tem mais o que chorar. Professor Clésio, seu bola dentro e bola fora. Olha, pensando né, no desempenho agora da formação das equipes, né, o bola dentro tem sido, né, o Lula fazer essa combinação nas equipes de transição das várias áreas e trazendo pessoas que já passaram, que conhecem a gestão, né, que passaram inclusive pelas partes, o caso do Pimentel, com pessoas aí novas, com experiências novas. Né? Eu acho essa combinação muito interessante. Quer dizer, não esquecer o passado, mas pensar também no futuro, né? E a bola fora, a gente ainda continua com... Eu vou fazer aqui uma crítica à nossa mídia comercial, que não faz a devida crítica veemente aos movimentos já cansativos que estão sendo realizados aí, agora em feitos quartéis, e que precisa fazer uma reportagem mais investigativa, um jornalismo mais investigativo, saber quem está por trás disso, denunciar, para que a gente acabe com esse negócio que já está virando uma coisa incômoda, uma palhaçada, né? Está no ar agora mais um programa Política Sem Censura, uma segunda opinião, e a gente pede a vocês que falem de onde vocês estão falando, comente, compartilhem, né, venham fazer o programa conosco. Professor Rosendo, vou passar a bola para você. Eu quero que você me diga, do ponto de vista político, a transição está cumprindo algum papel? Será que a transição está cumprindo o papel de apressar o fim do governo Bolsonaro e antecipar o início do governo Lula? Em 3 minutinhos para o senhor. Quando tiver nos 2h40, eu subo a tela. Ok. Com certeza, né? Porque está sendo uma espécie de laboratório, uma prévia do que virá. E o que é que a gente percebe nessa prévia? A valorização das pessoas que têm capacidade técnica e não apenas capacidade política, coisa que, infelizmente, esse governo atual, ele não valorizou as pessoas que tinham conhecimento para estar ocupando lugares no cenário, inclusive nacional, ou seja, em nível federal. Você teve um monte de ministro aí que ninguém sabe nem de onde foi que saiu esse povo. Quer dizer, até me lembrei agora do história do padre, né? Quando o Lula perguntou onde foi que aquele padre saiu. Quando eu apresentava esses ministros, eu ficava, meu Deus, então onde é que, sabe? São pessoas, um governo da irrelevância, meu amigo, esse governo que passou porque, inclusive, ele está completamente oculto, né? Virou um governo sujeito oculto. Mas voltando para a questão da equipe, então, a equipe, ela mostra uma diversidade. Uma coisa importante, a presença das mulheres nessa transição, a presença das mulheres, coisa também que no governo anterior, esse governo que aí está, vamos dizer assim, nas últimas, né? Não deu nenhum protagonismo às mulheres, ao contrário. A gente viu aí, a própria primeira-dama passou 3 anos e meio sumida, veio aparecer agora pertinho das eleições, né? Ela também era outra que estava oculta, apareceu outro dia e já sumiu de novo. Tão rápido, foi como o cometa de Halley. Então, assim, a boa novidade é a presença, né, do Camilo Santana, agora na equipe de desenvolvimento regional. Nós temos já 6 cearenses nessa equipe de transição, inclusive pessoas ligadas ao movimento das pessoas com deficiência, e a gente espera também que se pense na pessoa idosa.
dentro desse conjunto de diversidade, né? Não esquecendo que as mulheres e a população negra, a gente sabe que não é possível agradar totalmente a todos os segmentos sociais. A gente já viu alguns descontentamentos dentro do movimento negro, mas eu acredito que dentro do que é possível, dessa diversidade e dessa tentativa de fazer uma espécie de brainstorm, né? Uma tempestade cerebral de ideias e de pessoas, inclusive, com algumas ideias opostas, inclusive no plano econômico. Eu acho que no plano econômico teve muito ruído por nada, muito barulho por nada, né? Essa história do mercado está nervoso. O mercado tem nada que ficar nervoso. O mercado ficou bem quietinho aí durante esses 4 anos, nem o governo Bolsonaro fez o que fez, como em outras instâncias. Todo mundo ficou bem caladinho, bem quietinho, até parecia que nós estávamos sendo governados por uma entidade extranatural, né? Assim, a própria mídia, né? A mídia, assim, foi muito, aproveitando que o Clésio falou, durante todo esse período do governo Bolsonaro, jamais para o final foi que a mídia veio, né? Quando viu, né, a possibilidade de se livrar do Bolsonaro, foi que veio fazer críticas ao Bolsonaro, contundentes, né? Não críticas bobas, críticas superficiais. Então, a equipe, ela vai estar cumprindo a sua função. E provavelmente sairão ministros dessa equipe, né? Com certeza. Obrigado, professor. Lembrando que a direita não dorme, ela já está lá, Lula nem assumiu, e ela está cutucando porque viajou no avião de carona, né? Professor, Clésio, contigo, suas análises. A cocaína no avião da FAB já esqueceram, mas continua. Seu Clésio? Sou eu? Bom, eu queria avaliar, né, assim, o trabalho está iniciando, acho que tem mais expectativa do que resultado para a gente trazer aqui para a discussão, né, mas eu acho que vale a pena aqui, inclusive, para a gente chamar atenção para alguns pontos, né? É necessário que a gente reforce o republicanismo nesse país. Então, o trabalho das equipes, elas têm que ser também um trabalho de trazer a público o que tem nessas caixas pretas que a gente ficou sem tomar conhecimento, né? A gente viu né, as informações, elas desaparecerem, né? Como é que se encontram os projetos, como é que se encontram as ações, como é que se encontram os recursos, né? Que situação, o diagnóstico precisa vir a público, né, do resultado desses 4 anos de desastre. Isso aí, inclusive, para apurar responsabilidades dos ocupantes dos cargos, né, principalmente se houve malversação de recurso público, e aí é preciso, e aí não precisa se tratar como questão de revanchismo, não, mas é republicanismo. Ou seja, precisamos saber o que aconteceu, vir a público e as medidas cabíveis serem tomadas, né? Então, eu acho que essa questão aí a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Até como forma de evitar desastres futuros, né? É necessário colocar, de fato fazer com que o Estado Democrático de Direito volte aos trilhos, e para isso o mais importante é fazer justiça. E fazer justiça é uma coisa simples, é aplicar as leis vigentes, da forma como estão previstas as suas sanções, os seus atenuantes, mas isso é que deva ser feito. Então é preciso que a gente não tenha só uma transição aqui que seja um mero diagnóstico, mas um diagnóstico e apuração das responsabilidades se tiverem ocorrido crimes de responsabilidade. Isso é uma questão. Outra é dar um salto para frente, né? Nós temos aí que pensar aí para onde nós vamos caminhar. É uma equipe que tem qualidade nesse sentido, que conhece, já tem experiência de gestão pública, então é possível a gente dar um voo maior do que o que nós demos na governança anterior. Esse programa está sendo transmitido também pelo site Segunda Opinião, no seu YouTube, Mídia Crítica, né, na TVT, no Barão de Tararé, no Democracia Participativa. Inscreva-se aí nas redes sociais e se liguem nesses canais. Professor, aqui também tem um seu ex-aluno, né, Vladimir Guimarães, mandando um grande abraço para todos e todas que estão aqui fazendo o programa e nos assistindo. Assim também como o Valder Teixeira e entre outros mais aqui. Eu queria saber, diante dos
dessa transição, faltam 45 dias para o prazo final dessa transição. Faz sentido pensarmos que este momento excepcional é favorável para se discutir os problemas do Brasil de tecnologia, de educação, saúde, de qualidade de serviço público, da dívida pública, do desempenho dos organismos públicos, dos tributos que a gente tanto paga. Será que esse não é um momento de ouro para que finalmente a gente possa discutir esses problemas e decidir o que a gente quer ou não quer e botar o Brasil na linha dos trilhos de novo, professor Rosendo? Com certeza. Eu vou pegar carona aqui no que o Clécio falou, porque, assim, um dos problemas que a equipe de transição está tendo é justamente esse apagão de dados em N setores da República. Ou seja, por exemplo, uma das coisas mais elementares, por exemplo, é saber o nível do desmatamento do país. Quer dizer, coisas básicas. Ora, um governo que quis extinguir o IBGE, você dá e você tira, meu amigo. Um governo que empurrou com a barriga o censo, e que o censo está sendo feito, nunca antes na história desse país o censo atrasou como atrasou esse censo. Vai ser um censo que é de 10 em 10 anos, vai ser quase de 13 em 13 anos, né? Porque ele vai ser concluído no próximo ano. Então, assim, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa, né? Se cobra muito do governo, dos ex-governos do PT, um meia-culpa, um observar que agora voltou para o governo para não cometer os mesmos erros, pois espera-se que nessa cobrança do que foi feito de errado por esse governo e as pessoas que precisam ser responsabilizadas pelos seus erros, que o Ministério Público, que está precisando também fazer o meia-culpa, né? E aí você vê hoje na figura do atual procurador-geral, só para dar um exemplo, então, espera-se que nesse processo de procurar responsabilizar quem cometeu ilicitudes, ilegalidade, etc., que se faça, mas não vá fazer como a Lava Jato, que se tire lições do que foi feito de errado com essa Operação Lava Jato, que foi endeusada, foi mitificada, transformaram o Sérgio Moro em herói, e etc, etc, etc. Então, se o governo Bolsonaro jogou uma pá de cal na Lava Jato, quem vai vir aí para chamar a responsabilidade das coisas que foram feitas erradas nesse governo, que não cometa os mesmos erros que a Lava Jato cometeu. Luizinho, você está sem som. Como é a sua visão diante desse importante momento que vive o Brasil e fazer ou não fazer esse debate público? Olha, Luiz, a gente tem que considerar o seguinte, eu vou fazer aqui relembrar aqui minha expectativa no primeiro governo Lula, né, quando o PT chegou ao poder. Eu fiquei, sinceramente, extremamente preocupado, porque à época o PT não tinha experiência, né, a não ser algumas gestões municipais. O que nós temos agora é um cenário completamente diferente. Nós temos uma legenda que teve... Eu vou contar 3 governos, porque o 4º governo não deixaram a Dilma governar desde o primeiro momento. Então, também nós tivemos concordo. os 2 primeiros governos Lula e o primeiro governo Dilma. Então, é uma experiência vasta, experiência de sucesso, com muitos acertos, claro que com seus erros, como qualquer governança. Por outro lado, nós temos já a experiência de governos estaduais. E aí é o que eu queria pegar como exemplo o Nordeste. Então, nós já temos uma experiência acumulada, conhecemos a máquina. O que antes para o PT era um conhecimento só do legislativo, hoje é um conhecimento que tem do legislativo, do executivo, municipal, estadual e federal. Tomando aqui como exemplo aqui a região Nordeste. Nós temos os governadores do Nordeste, aí já com essa experiência acumulada. Temos agora o governo federal, que chega ao poder com uma dívida, não podemos esquecer isso, né? Uma dívida com relação à região, e uma dívida que a gente pode pensar, uma dívida constitucional, né? Que não é só do governo atual, mas é uma dívida desde 88, em que está previsto o combate à pobreza e à desigualdade regional, e agora chegou o momento da gente concretizar isso. Nós temos os governadores eleitos, que são governadores à esquerda, temos aí, achei interessantíssimo a convocação do Camilo Santana, inclusive como articulador, inclusive para pensar já saltos
saltos reais e grandiosos na região. Podemos criar cadeias de produção regional, aproveitando aí, né, mesmo incluindo a região norte, como o que a gente tem de minérios no Pará, com os portos que a gente tem no Maranhão e aqui no Ceará, com a produção da região de Pernambuco, que podia ser mais diversificada e não ficar tão concentrada na cana-de-açúcar. Então, a gente tem uma região, né, que tem um potencial econômico aí a ser explorado e combinado. Então, é possível desenvolvimento regional com a criação de cadeias produtivas, com geração de emprego e renda a partir do incentivo à produção aqui regional, né, saindo das questões mais pontuais nos estados. Então, tem possibilidade disso, porque hoje tem experiência acumulada, né? E é isso aí que a gente tem que aproveitar para essa governança agora e partir já aí com saltos mais rápidos, né? Mas de quem cobrar? Cobrar dos parlamentares, da imprensa, que eles cumpram o seu papel de promover um debate político e de noticiar os problemas do nosso Brasil? Será que é o momento de cobrar esse papel dos parlamentares, da imprensa, diante da legitimidade do presidente Lula? Né? Não cobrar em nome da nova governabilidade não seria deixar o trem da história passar novamente e assim deixarmos de conhecer e de fazermos as grandes mudanças que realmente o Brasil precisa, professor Rosiano? Com certeza, precisamos cobrar de todos os atores que nós consideramos atores políticos, inclusive a mídia. Hoje você falou essa questão da cobrança de alguém que foi, segundo a mídia, indevidamente no avião aí da FAB, lá para o evento no Egito, e aí um dos comentadores de uma rádio aí de rede nacional disse assim, nós temos que estar aqui não é para agradar governo, não, nós temos que estar aqui para criticar. Nós não somos de partido, nós somos o quarto poder, encheu a boca. Nós somos o quarto poder. Pois é, mas esse quarto poder ficou, entre aspas, bem anestesiado nos últimos anos, né? Durante esse governo agora, ficaram bastante, vamos dizer assim, numa posição muito confortável. Então, bastou ir um governo trabalhista, um governo centro-esquerda, que aí agora já está todo mundo se lembrando que é o quarto poder, que vai esquadrinhar tudo que esse governo aí vai fazer. Está fazendo, aliás, porque aquela história do mercado já mostrou, né? Que o teto de gasto foi furado 6 vezes pelo atual presidente e não houve choro nem problema nenhum. O mercado ficou bem quietinho, né? Então, assim, eu digo nós que somos a massa crítica desse país, nós intelectuais orgânicos, nós vamos ficar de olho, sim, também, né, em todos esses atores, né, não é só no governo executivo, não é só, mas em todas as instâncias de governabilidade, né? A gente quer ver se esse país consegue sair do buraco, sair do atoleiro onde ele está. Porque nós fomos colocados atualmente num buraco. Nós não somos só a sexta economia do mundo. Nós estamos numa situação extremamente precária, porque nos últimos meses se maquiou a inflação, se maquiou uma ideia de que a economia estava voltando a se desenvolver. Houve muita maquiagem em vários aspectos e aí é bom que se caia a ficha de que o ano de 2023 não vai ser um ano fácil, será um ano difícil. Por quê? Porque muitos desses indicadores que estavam sendo colocados agora eram, entre aspas, fake, eram falsos, não são verdadeiros. Professor Clésio, pensando nisso, com base nessa pergunta, né, como é que ficaria, né, essa cobrança para dar apoio ao presidente Lula, para cobrar da imprensa e cobrar de uma Câmara, do Senado, do Congresso Nacional, que tem um centrão forte, governadores do Nordeste, provavelmente, chamaria seu povo para ir para a rua, MST, pressão total, qual seria o modo aí para fazer Lula governar e as mudanças acontecerem? Não tem uma resposta fácil, né, para essas questões. Vou ver se eu consigo, que inclusive o tempo é muito curto, né? Então, se eu pegar aqui a primeira questão do nosso jornalismo, né?
jornalismo e mercado. Então, a gente tem que compreender o seguinte: o mercado não é uma coisa só. Né? Então, cabe aí ao governo Lula conseguir retirar disso que se chama mercado aquilo que é voltado para o mercado interno. Ou seja, as empresas que precisam e dependem do consumidor local, que é completamente diferente dos interesses do sistema financeiro. Né? Ou seja, aquele sistema financeiro que é o que se chamou, passou a denominar como se tudo fosse uma coisa só de mercado, que teve benefícios enormes aí com a destruição do patrimônio brasileiro, privatizando coisas que não deveriam, algumas que não deveriam ter sido privatizadas, e também com a retirada de recursos de gasto da área social para pagar, né, aí aos empréstimos, as ações, né, a rentabilidade das ações feitas aí pelo sistema financeiro a partir do que o Estado emite de ação para captar recursos. Então, quando a gente pensa, né, nesse mercado, a gente tem que entender o seguinte: esse mercado alimenta o jornalismo. Então, não vamos esperar muita coisa do jornalismo comercial, porque ele depende do sistema financeiro, que é a grande parte que sustenta os lucros da grande empresa, da grande imprensa. Então, nesse sentido, eu não vou me iludir, nem vale a pena a gente se iludir. Então, cabe duas questões ao governo, que é retirar aí os interesses do empresariado local, inclusive para chamar para uma governança, né? Dizer que venha governar conosco, vamos gerar um mercado local, vamos fazer com que seja menos interessante a aplicação do sistema financeiro e que seja mais interessante a abertura de empresas, a criação de emprego, a elaboração a confecção de produtos. Isso sim é que a gente deva buscar para separar esse mercado aí que a gente está colocando num pacote só. Com relação à mídia, aí cabe ao novo governo compreender que é preciso estimular a mídia alternativa. Não dá mais para ficar aí nessa troca, como moeda de troca, fazer publicidade na grande mídia para ter em troca aí, se não a crítica, pelo menos um elogio aí de vez em quando. Né? Esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é saber como distribuir os recursos governamentais de mídia, de propaganda, das estatais, etc. e tal, de forma tal a valorizar a mídia alternativa hoje. É o jeito. Né? Não dá para ficar preso e refém de uma mídia que, na verdade, trabalha muitas vezes com chantagem. Né? Pressionando o governo, criando crises quando muitas vezes são de fato criadas, começa a tratar... O Lula não é nem presidente, ainda nem assumiu. O Lula é um cidadão comum. Até ele tomar posse, ele é um cidadão comum. Portanto, não cabe cobranças de que ele esteja... Ele não pode viajar pela FAB, porque ainda não tomou posse. Não pode viajar pelo avião presidencial. Ele não é presidente. Né? Então, pegar carona em alguém que está indo lá também com seus interesses comerciais, ou seja, lá o que seja, ele pode, porque é um cidadão comum ainda. Certo? E a Aeromídia já está fazendo uma cobrança completamente indevida. Né? Então, precisamos estar atentos a isso. A questão aí, as outras, fica para frente. Certo. É verdade. O SBT, eu estava assistindo agora há pouco, né? Ele diz até que um deputado aí acusando, né? Como se o Lula fosse condenado, ainda pegando carona em outro condenado da Lava Jato, né? Mas eu vou passar aqui para a pergunta, abrir aqui a pergunta do Vladimir. Como os senhores analisam o silêncio do atual presidente? Gostar de falar todo dia, falar as besteirinhas dele, dar pitaco? O que é que ele está pensando? Está planejando alguma coisa, planejando alguma bomba, ou está conformado com as propostas e ações? Um minutinho, professor Rosendo. Olha, eu vou dizer uma coisa, isso aí acho que nem a irmã Jurema saberia dizer, viu? Nem uma cartomante. Eu achei que a gente pode ficar fazendo aquela ocubração, a gente pode ficar imaginando como está deprimido, ou que o homem está tramando alguma coisa, pode pensar mil coisas, mas ninguém sabe. Uma coisa é certa, o país está acéfalo. Quer dizer, já não tinha muito cérebro, né? Aí agora, meu amigo, né? Um governo oculto, governo, vamos dizer assim, que virou sujeito oculto. Ninguém vai nem falar, tem mais motociata, tem mais nada, acabou tudo, acabou a festa, tem mais jet ski, acabou a alegria, acabou tudo. Agora, só Deus sabe, né, o que está passando lá pela cabeça dele e pelo coração, pelos sentimentos. Nós aqui só podemos alocubrar, né? Mas a derrota está sendo difícil de ser digerida.
Porque quando você pensa que o cidadão fez o que fez, desafiou todas as princípios éticos de uma eleição, né? Lançou mão de tudo que podia, gastou o que podia, o que não podia, né? Bilhões e bilhões, distribuiu dinheiro de todo jeito aí e perdeu a eleição, quer dizer, não deve estar muito fácil para ele não, viu? Verdade, e continua tendo alguns ministros exércitos, né, e outros mais questionando o resultado. Não, acho que foi o vice-presidente do Brasil que questionou, dizendo que eram atos democráticos diante de uma eleição meio duvidosa, né, e que então era legítimo as manifestações de hoje. Né? Deixa eu Luizinho, passar para o deixa eu seu... brincar um pouquinho Oi. aqui, deixa eu só dizer, Deus está mandando eles Olha, para nós casa. temos, faltam 5 minutinhos. Né? Já teve 2 temporadas, teve um no dia 10 e o de hoje foi pior. Brasília está alagada, eles quase iam embora, rio abaixo, a Brasília toda alagada, e ele lá, pedindo a Deus, Deus está dizendo, está tendo intervenção divina, eles não estão entendendo. É verdade. E professor Clésio, 1 minutinho também para você, para a gente ir para outra pergunta. Olha, o Bolsonaro sempre fez campanha, nunca governou, né? Então fez campanha durante os 4 anos. Nunca desceu do palanque. O que nós temos agora é que ele não tem mais o que fazer, porque se ele só fazia campanha, agora ele não tem mais o que fazer, porque não tem como fazer campanha. Né? Então, é o vazio, né? Esvaziou total. A economia, ele delegou, né, a economia para o Paulo Guedes, que foi um tremendo desastre. O orçamento e as aplicações em todas as outras áreas, ele delegou para o parlamento. Quer dizer, o parlamento foi quem passou a decidir como distribuir os recursos, como seriam feitos os gastos. Ou seja, né, ele ficou naquela da campanha eterna. Né? Perdeu a eleição, não tem mais o que fazer. É só isso, não é outra coisa. Né? E agora o desespero é como sair, né, sem ser julgado por crime, que vai ser, não tem como, né? Não é um processo, mais de 50 processos que estão correndo aí, vai cair para a primeira instância, não tem como. Né? E aí, na hora que cair, aí a questão passa a ser outra. Essa é a grande preocupação do Bolsonaro hoje. Né? E professor Rosendo, mais uma vez, qual o papel que teria as universidades e as entidades sindicais, seja ela de trabalhadores ou de empresários, nesse importante momento de transição? Importante lembrar que esse é um momento histórico que o Brasil vive, né, mais uma vez lembrando, para que possa transformar-se em uma verdadeira nação tão sonhada por todos nós, sem fome, com excelentes serviços públicos de qualidade, pedido na época de julho de 2013, né, padrão FIFA, com queda drástica nas desigualdades sociais, sem teoria da terraplanista e com muito desenvolvimento científico. Né? Qual é o papel das universidades e das entidades sindicais? 2 minutinhos. Eu acho que elas sempre tiveram, têm e terão um papel fundamental como esse espaço crítico, esse espaço de refletir, de elaborar críticas, e por isso nunca foram bem vistas pelo atual governo, que tentou sangrá-las, tentou sufocá-las financeiramente, inclusive agora, em pleno período eleitoral, tentou sufocar as universidades. Mas, infelizmente, o ano de 2023 será ainda um ano difícil para as universidades. Não sei como é que o governo Lula vai contornar os problemas criados pelo atual governo, porque no setor educação, só para chamar a atenção desse aspecto, a educação foi devastada, inclusive a educação básica, com exceção de algumas unidades da federação, e eu digo aqui o caso do Ceará, nós conseguimos fazer um bom trabalho, apesar da pandemia, apesar de tudo, mas esse governo, basta ver como foi a condução dos ministérios, e quem esteve à frente da pasta da educação. Então, a educação foi devastada. Da creche aos pós-doutorados. Devastação total. Professor Clésio. Olha, eu estou com certo otimismo. De fato, o Rosendo levanta aqui uma questão que é real, é concreta, né? O diagnóstico é esse. Tanto a educação como a cultura, né, terra arrasada.
Esse governo, lamentavelmente, em 4 anos, conseguiu executar algo aí que é extraordinário em termos de desastre, né? Agora, por outro lado, né, eu fico tremendamente, né, assim, atento, né, não vou nem dizer otimista, mas com uma boa expectativa, quando o Lula, né, aproveita essa viagem, aproveita esse convite e já consegue várias articulações, porque precisamos retomar para além do que a gente fez anteriormente, né? O que a gente fez anteriormente é que nós tínhamos já muitos convênios internacionais, né? A educação brasileira estava aí, né, com vários estudantes em intercâmbio, né? Vimos caminhando isso muito bem. O nosso grande furo era no ensino fundamental e ensino médio, o ensino superior, né, e pós-graduado tinha dado uma melhorada bastante, né? E a minha expectativa é que essa experiência, né, que agora o Veveu Arruda já está lá, né, que a Isolda, né, se não convocada diretamente, mas que funcione aí como uma pessoa âncora para restabelecer aí a educação nacional nesse ciclo básico, fundamental e médio, e que a gente retome, né, aquele patamar que a gente estava avançando mais para frente com os convênios internacionais, né? Acredito que a questão ambiental pode ser carro-chefe nisso, a partir de pesquisa, desenvolvimento, nas áreas das ciências mais duras, né? Química, física, biologia, e que a gente possa aí ter um grande desenvolvimento nessa área mais das ciências da natureza, com aí o aproveitamento de toda a biodiversidade que a gente tem nos nossos vários biomas, né? Não só na Amazônia, mas inclusive em outras regiões. Aqui mesmo, na Caatinga, né? No Nordeste, a gente tem aí espaço de exploração, né? E a outra área que o Rosendo levanta aí, que é a nossa área, né? A crítica, a pesquisa, o apoio aí mais gerencial, organizacional e crítico, né, do funcionamento do Estado e da política. Professor Rosendo, uma verdade inconveniente para o nosso ping-pong. Não resta dúvida de que a Covid foi terrível, mas o Brasil sofreu de uma doença e está sofrendo, e eu não sei até quando, se vai ter cura, se terá alguma vacina, como é que nós vamos fazer com esse pessoal que adoeceu desse novo vírus, um vírus ideológico chamado extremismo de direita, né? Que, através principalmente das redes sociais, do mundo digital, mais especificamente do WhatsApp, todo mundo falou do tio, da tia do WhatsApp, né? Você vê nessas manifestações, se você olhar os vídeos das manifestações, você vê muita gente de meia idade e idosos, inclusive, que estão aí nessas barracas, nesses acampamentos. Então, precisamos pensar como é que nós vamos curar esse pessoal. Esse pessoal está doente, está inoculado por esse vírus chamado extrema-direita. É um vírus terrível, porque é um vírus que leva muita gente a namorar com o quê? Com os autoritarismos, com o fascismo, com o nazismo. Quer dizer, quando a doença ela se radicaliza, aí o cara vira fascista, vira nazista, tá entendendo? Então, estamos padecendo, tá aí, os sintomas estão em praticamente o Brasil quase todo, né? As demonstrações dessa nova doença, uma doença, vamos dizer assim, mental, né? Professor Clésio, contigo uma verdade ou uma ameaça. Olha, que a gente continue com as instituições cometendo o grave erro da omissão. É necessário que as instituições republicanas funcionem executando aquilo para o qual está previsto. Que a Procuradoria-Geral da República exerça a sua função, que o Supremo Tribunal Federal exerça a sua função e que a gente traga esse país para a normalidade democrática. Portanto, essas ameaças que estão sendo feitas à democracia, essas ameaças que estão sendo feitas, inclusive, aos nossos membros do judiciário, que elas sejam apuradas e que os indivíduos identificados sejam penalizados. É necessário que a gente faça isso urgentemente. Vai chegando ao fim mais um programa Política Sem Censura, uma segunda opinião, um programa da TV W12, em parceria com o site Segunda Opinião e Mídia Crítica. Inscreva-se nesses canais, busque conhecê-los. Eu queria agradecer a todos vocês pela participação de mais um programa que vai ao ar toda terça-feira, às 9 horas. Até a próxima semana e se liga no canal. Valeu, obrigado, professores, e até a próxima. Tchau, tchau. Política Sem Censura. Uma segunda opinião.